Shalom Vrahá, meus amores, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo. Declaro que haja shalom sobre a sua vida, sobre a sua casa, que haja saúde, que haja um tremendo mover de Deus sobre tudo que é seu, em especial sobre a sua vida, dentro do teu coração, haja o temor para obedecer à vontade de Deus. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal e se ainda não fez, o faça agora. Antes de qualquer outra coisa, eu quero agradecer a todos vocês que com paciência têm me ouvido, porque entendo e tenho conhecimento que eu não sou uma pessoa eloquente, eu não tenho facilidade de manusear as palavras. E sou, como disse o grande Moisés, pesado nas palavras, porém, Deus me deu um cérebro, um pensamento, uma compreensão especial a respeito dos textos bíblicos, daquilo que Ele me compete aprender, e Ele me deu condições de refletir e, através dessa reflexão, receber um apanhado da parte espiritual, ser inspirado pelo próprio Deus para poder trazer algo, talvez não muito novo, mas que venha corroborar com tudo aquilo que você já ouviu de outros pregadores, de outros doutrinadores, de homens e mulheres de Deus que estão aí pregando a palavra de Deus, usando esse meio de comunicação, usando as redes sociais para poder espalhar a semente da palavra do reino de Deus e fazendo com que as pessoas possam ter um encontro de fato, um encontro real, uma experiência com esse Deus maravilhoso. E o tema, querido, que eu quero abordar hoje, que eu quero dividir com vocês hoje, e creio que haverá outros vídeos, creio que um único vídeo não será suficiente para explanar aquilo que o Eterno colocou no meu coração para dividir com vocês, será sobre o que fazer. Quais são as duas características que o homem, que a mulher precisam usar para viverem felizes? Algumas pessoas, às vezes, me perguntam se eu tenho alguma resposta sobre como ser feliz dentro do casamento. E eu sempre me reporto à Bíblia, em especial a duas observações que Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, fez na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, quando ele afirma que o segredo da felicidade, o segredo de um lar próspero, o segredo de um lar harmônico encontra-se na característica da autoridade e na característica da submissão. É verdade, e falo isso com tristeza, que nós temos presenciado a destruição de vários lares, de várias famílias. É notório, querido, que as famílias estão sendo destruídas justamente por a maioria deles não conhecerem ou não entenderem o que é autoridade e o que é submissão. Por isso que a receita bíblica para a felicidade é usar a autoridade de maneira amorosa e se submeter amorosamente a essa autoridade. Se a autoridade não for amorosa, ela vai cair no autoritarismo, vai sair na autocracia. Isso não fará ou não facilitará a submissão amorosa, porque nós temos dentro de nós uma estrutura de reagirmos de acordo com a ação que recebemos. E é natural, quando há uma grosseria, revidarmos. Quando há uma escravidão, buscarmos a nossa liberdade, impormos a liberdade. Ou trabalharmos, lutarmos por essa liberdade. E por conta da falta de conhecimento da questão da autoridade amorosa e da submissão amorosa, nós jamais conseguiremos a completude familiar. O amor nos leva a usar legitimamente a autoridade
de maneira sacrificial. O amor também fará com que nos submetemos, venhamos até essa disposição amorosa de nos colocarmos para ajudar, de nos submetermos voluntariamente à realização de algo que busca, através da autoridade, da submissão, o bem comum. Muitas famílias, em especial muitos homens que ainda detêm um sentimento machista, grosseiro, desprovido de um amor sacrificial, acabam tendo uma ideia que a sua esposa, que a sua mulher, ela está ou tem a obrigação de lhe ser submissa em tudo ou em qualquer circunstância e situação. O que já prova que isso não é autoridade, isso é autoritarismo, autocracia. E eu creio que a sua família será impactada, a sua família será transformada, a sua família vai descobrir algo novo, algo espetacular. E essa descoberta vai fazer com que abra-se um espaço maior para o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro do coração de ambos. Por isso que, a priori, eu estou aqui com o meu caderninho, com o meu bloco de anotações, e eu vou me guiar por ele. Tá, queridos? Antes de qualquer outra coisa, eu quero dividir o texto bíblico que nós estamos utilizando para que nós possamos ter uma base bíblica. Afinal de contas, eu sou pastor e preciso de um conceito bíblico. Eu preciso de um respaldo bíblico para que a palavra de Deus, por ela ser inspirada, ao entrar no teu coração, no seio da tua família, nós possamos alcançar o objetivo inspirador de inspirar você a trabalhar em prol da sua família, tá ok? Então, em Efésios capítulo 5, nós vamos lermos o texto na versão internacional, que nos ajuda a entender o seguinte. Verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Mashiach é a cabeça da Kehilá, ou seja, da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita, submissa a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Mashiach, o Messias, amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos, ou seja, da mesma forma que Cristo amou a sua noiva, a sua igreja, a sua esposa, da mesma forma, de igual modo, seguindo o exemplo, seguindo os passos de Cristo, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Baruch Hashem. Bom, meus amores, o apóstolo Paulo, na sua sabedoria espiritual, ele coloca diante de cada um de nós a seguinte observação, que a mulher precisa estar sujeita ao seu esposo e que o esposo deve se sujeitar a amar a sua esposa. E ele vai usar o exemplo máximo, ele vai usar o exemplo maravilhoso, o qual nos arremeterá a essas duas figuras, que é igreja submissa a Cristo e Cristo amando a sua igreja e se entregando por ela. Então, as esposas é comparada à igreja, a esse templo, a essa Kehilá.
e o marido é comparado a Cristo. Então, ambos têm uma referência espiritual para seguir. O que muito me estranha, aliás, e essa estranheza, melhor dizendo, é um espanto bom, é que os rabinos dizem que toda mulher, ela é um templo. Que toda mulher, ela é uma referência ao templo. Que cada marido que tem a sua esposa, esse marido ele tem uma querrilá, uma igreja. Isso para mim soa de uma maneira espetacular. Porque o marido, quando contempla a mulher como uma querrilá, quando o marido consegue vislumbrar que a sua esposa é um templo, e o que é que o templo fornece? Qual é a função do templo? Qual é a função de estar no templo? O que é que o templo promove? Ela promove justamente a conexão entre o comum e o sagrado. Então a mulher, ela deve ser comparada à igreja porque ela tem algo que é especial nela. E ela precisa ser muito bem cuidada por conta disso. Ela precisa ser muito bem protegida. A esposa merece o respeito, o carinho, a proteção do seu esposo, porque o seu esposo é uma referência a Cristo. E Cristo precisa da sua igreja para gerar santidade, para gerar compromisso, para gerar prosperidade, para gerar unidade, para que a casa seja um Éden, para que a casa se torne um jardim, para que a casa seja um local de comunicação saudável, de proteção, de revigoramento, onde há essa fundição entre Cristo e a igreja, ou homem e a sua esposa. Então, daqui nós vamos avançar e precisamos entender que submissão está relacionado à autoridade. A submissão só é necessária quando há uma autoridade que lhe exige a submissão. Então, essa autoridade vai exigir daquela pessoa a sua sujeição. Essa sujeição tem em vista o aperfeiçoamento da autoridade. A autoridade, por sua vez, vai se completar através da sujeição. Porque a autoridade visa o bem comum entre aquele que detém a autoridade e aquele que se submete. E aquele que se submete irá, através da sua sujeição, gerar o fruto necessário para que a autoridade e a submissão juntos gerem o que é o melhor para ambos, o melhor para o lar, o melhor para a igreja, o melhor para todos. Então, a autoridade, ela não pode buscar o seu bem particular. A autoridade, ela não deve trabalhar em benefício próprio, como a sujeição não deve trabalhar para o benefício da autoridade, visto que essa autoridade está desfocada do seu real significado, que é o bem comum de todos. Então, a autoridade percebe uma necessidade e ele exige daquele que se submete o suprimento daquela necessidade. Então, ambos trabalharão em prol do benefício comum do lar, do benefício comum da estrutura da família, trazendo assim o refrigério, o conforto, a segurança, a prosperidade, a presença de Deus. Então, uma outra coisa que eu preciso colocar agora em questão é que a mulher, a esposa, ela se torna submissa ao seu marido
quando ambos se casam, quando ambos se fundem no casamento. Então a mulher acaba se tornando ela se coloca no papel da submissão, ela voluntariamente se submeterá à autoridade do seu cônjuge quando casarem, quando estiverem dentro do lar, quando estiverem desfrutando do mesmo teto, quando ambos se fundirem. Então o homem usará ou só terá sua autoridade sobre a mulher dentro do próprio casamento, ok? Então, o marido assume essa figura de autoridade dentro desse casamento, tendo em vista, e aqui está a primeira observação, tão importante como as outras que já foram feitas a priori. Me perdoe a redundância. O papel de submissão de uma futura esposa será desempenhado de acordo com aquilo que ela aprendeu dentro da sua casa. De igual modo, o marido com a figura de autoridade. Muitos dos problemas se encontram justamente no padrão de família originária que difundiu para mim, para minha esposa e para os futuros casais a figura de autoridade, a maneira que ele procedeu e a figura de submissão como ela procedeu. Então, a ideia dos pais relacionada à figura de autoridade e a figura de submissão podem e geram tremendos problemas para os lares que serão edificados a partir do filho e a partir da filha. É importante que os pais tenham uma consciência cristã bíblica e que possa usar dessa autoridade legítima, amorosa, para educar tanto o filho como a filha a serem ou a usarem a autoridade de maneira correta e fazer com que a filha se submeta ao marido, que ela se submeta a essa figura de autoridade que ela vai ter que, mais cedo ou mais tarde, exercer dentro do lar que eles irão dar origem de maneira adequada, de maneira apropriada e de maneira santa, de maneira edificada, ou edificante, melhor dizendo. Então é importante que também a igreja, ela cumpra esse papel de orientar os seus membros a compreenderem esse papel de autoridade, a compreender ou fazer compreender a figura de submissão, que ambos precisam usar esses papéis, essas características de maneira ordeira, de maneira santa, de maneira a vislumbrar o bem comum de ambos e não desenvolver o egocentrismo. Até aí tudo bem? Então é importante que tenhamos essa visão, nós possamos cumprir essa meta e que nós possamos desenvolver ministérios que tratem dessas características, que eles possam, que ele ou ela possa visualizar as suas funções e, visualizando essas funções, saber desempenhá-las. E sabendo desempenhá-las, não tenho dúvida nenhuma que os lares serão formados, os lares que serão desenvolvidos serão muito melhor do que os de hoje. Porque a causa será abraçada pelos dois. Haverá o equilíbrio da autoridade com o equilíbrio da submissão, gerando frutos que glorifiquem a Deus. Então o marido foi ou é filho. A filha é mãe ou será uma mãe. E por conta disso, eles deveriam saber a importância de ser submisso e saber compreender o valor
da autoridade exercida com amor. É importante que nós possamos desempenhar como pai, como marido, essa autoridade amorosa, e a mãe, que já foi filha, desempenhar esse papel, e que também é mãe, desempenhar esse papel de submissão amorosa, para que os filhos não somente ouçam, não somente aprendam pelo ouvir, mas que eles aprendam visualizando. A autoridade, quando ela for agressiva, ela precisa reconhecer que foi agressiva e pedir perdão e fazer os consertos necessários, como também uma submissão imparcial, uma submissão sem crítica construtiva, uma submissão doida, uma submissão que se submete a tudo e a qualquer coisa, sem levar em consideração o que é legítimo, vai trazer problema na figura do filho, que será um pai, e na figura da filha, que será uma mãe. Então é importante desenvolvermos. Isso, querido, vai exigir muito de nós trabalho, empenho, dedicação. Isso não acontece da noite para o dia. Mas nós precisamos caminhar rumo ao aperfeiçoamento. E é por isso que o canal do Pastor Valdécio existe. É por isso que tantos outros canais, tantas outras redes sociais trabalham de maneira assídua para trazer esse aperfeiçoamento dentro dos nossos lares, dentro de nossa casa. E começa pelos pais, que transferem isso para os filhos e os ensina a exercitar essas duas características importantes para a felicidade e o bom andamento da família. Bom, quando na família de origem ela falha nessas duas características, o próximo lar que será gerado pelos seus filhos, possivelmente, eles irão ampliar essas falhas, eles irão desenvolver, eles vão aumentar o buraco negro, porque eles não receberam informações primordiais, informações importantes que, num conflito, numa discussão, numa resolução de problemas, num momento crítico de suas vidas, eles não possuirão essas informações e terão que aprender de uma maneira que poderia ter sido evitada. Mas às vezes não aprenderam porque seus pais não aprenderam, ou faltaram no culto de doutrina, ou faltaram no estudo bíblico e que naquele dia estava justamente tratando disso. Por isso que eu considero de extrema importância os ministérios dentro das igrejas que tratam, que trabalham diretamente nessa área da família. Então esses erros eles não podem ser ampliados. Eles precisam ser minimizados na família de origem, diminuídos ainda mais na família que se dará origem, que através dela irá também gerar outras famílias, onde a tendência é diminuir essas falhas, é diminuir esses problemas, é aproximá-los, aproximar o cônjuge um do outro, é fazer com que eles se tornem mais amigos, mais comprometidos, mais atenciosos um ao outro, ou uns aos outros porque têm filhos, é estar sempre atento às necessidades, às carências do cônjuge e de toda a família. Ok? Então é importante, eu vou enfatizar muito essa palavra importante, é necessário, é essencial termos o conhecimento desse conceito de autoridade amorosa e da submissão amorosa. O equilíbrio do amor é a submissão. E o equilíbrio da submissão é o amor. Ok? O equilíbrio do amor é a submissão. E da submissão
o amor. As duas coisas acontecem juntas. Da mesma maneira, a autoridade, o equilíbrio da autoridade é o amor. E o amor traz o equilíbrio à autoridade. Porque quem ama está sempre prestes a se doar, a se sacrificar, a se colocar à disposição daquele que, por amor, está disposto a se submeter. Por isso que é primordial compreendermos que os nossos filhos precisam entender que eles precisam obedecer, a importância da obediência, que eles estão ali para ser submissos aos pais que o amam. E os pais, por sua vez, vai usar da sua autoridade, muitas das vezes mal compreendida por eles, de maneira dura, mas necessária. De maneira dura e, ao mesmo tempo, amorosa. E vice-versa. O compromisso que o cônjuge vai mostrar um para com o outro na frente dos filhos, o abraço, aquelas discussões que um acaba admitindo o seu erro e ambos trabalham para a modificação e para o aperfeiçoamento da sua família, estará sendo visivelmente e auditivamente sendo transferido para os nossos filhos, que quando estiverem passando por uma situação semelhante àquela que eles presenciaram os seus pais, terão condições de darem a volta por cima, ou de evitarem determinados dramas, determinadas circunstâncias e dificuldades, porque eles aprenderam ao ouvirem, a presenciarem, a participarem da luta contra o problema e a solução do mesmo. Então é importante isso, eu considero isso importante. O amor leva a autoridade a agir com coerência, a agir com ética. O amor leva aquele que detém um papel da autoridade a agir com domínio próprio, com bondade, com benignidade, com paciência, com destreza, com mansidão, com espírito de doação, com espírito de compreensão, com espírito de construção. Então a autoridade, quando ela é equilibrada, quando ela é santa, quando ela é direcionada pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, ela vai usar do fruto do Espírito para o bem-estar de toda a família. Então, diante dessas características, ou seja, de qual característica? Dessa autoridade amorosa, benigna, bondosa, mansa, caprichosa, zelosa, amorosa, alegre. Diante dessas características, a submissão se torna muito mais fácil de ser praticada, muito mais fácil de ser exercida, muito mais fácil, muito mais doce. Ela se torna empolgante, impactante. As características da autoridade amorosa, ela é um incentivo à submissão. Torna a submissão prazerosa, recompensadora. Essa que é a verdade. Essa submissão, ela deve-se tomar cuidado para que, por conta dessas características do amor, a submissão pode aproveitar-se dessas características benéficas e essa submissão se tornar aproveitadora. Ou seja, aquilo que era para conduzir ao bem comum acaba conduzindo ao bem próprio, ao egocentrismo. Como autoridade amorosa, eu vou ser vagaroso na minha submissão.
eu vou deixar para depois. Afinal de contas, a autoridade amorosa é compreensiva. Ela é compreensiva, mas ela não é tola. Ela não vou usar uma expressão radical, que ela não é burra, ela não é ignorante. Ela compreende bem o que está acontecendo. Ela compreende bem o que está por trás dessas coisas. Então, a submissão, ela pode ver essas características benéficas, esses traços de caráter bons, que é empolgante, e se aproveitar dessas qualificações. Como também o contrário é verdade. Quando uma pessoa é muito submissa, ela, entre aspas, é pau para toda obra. Aquele que usa de autoridade também pode aproveitar-se de tal situação, de tal circunstância, de tal comportamento benigno e explorar essa pessoa submissa. A autoridade tem que primeiro entender que seu principal objetivo não é fazer com que os seus caprichos sejam realizados. Muito pelo contrário. A autoridade deve e tem o dever de trabalhar pelo bem comum de todos, em especial da sua esposa, visto que o assunto aqui é conjugal, visto também que o assunto se amplia para o familiar, para o Hashem. A autoridade que aproveita do seu poder para seus caprichos torna-se autoritarismo. E o que é autoritarismo? É a liderança autocrática. E o que é, pastor? Uma liderança autocrática. Essa palavra autocrática, ela vem do grego e significa governo por si próprio. É o governo no eu. Por isso que quando a autoridade do marido não é entendida, ela se torna autoritarismo, que é o governo centrado por si mesmo, que é o governo de um só, aonde o outro, que no caso é o cônjuge, tem que estar sujeito a tudo e qualquer outra coisa que esse autocrático quer. Ou seja, o governo autocrático, ele não está preocupado com o outro, ele está preocupado em si. Ele está preocupado em satisfazer-se, mesmo que o outro tenha que ser ferido, machucado, destruído para a minha autossatisfação. Esse não é a autoridade que a Bíblia nos ensina. Ok? Por isso que a autocracia é uma liderança que se caracteriza na centralização de toda a autoridade em uma única pessoa. Ela decide, ela que faz, ela que acontece. Ninguém faz nada sem que essa pessoa não diga. A pessoa não dá um passo sem que a outra pessoa diga, dê um passo, e esse passo tem que ser em benefício a mim, independente que o seu pé tenha que ser cortado para isso. A autocracia torna o marido o dominador, que emite ordens e espera obediência plena. Uma subordinação completa em tudo. São, por assim dizer, a liderança que ameaça. É a liderança que impõe medo. E quantos pais, quantos maridos não são assim? Usam muitas das vezes essa palavra de maneira equivocada para cometer os seus pecados, para fazer com que a sua esposa se sinta uma bruxa, uma desqualificada,
Quantos maridos não jogam na cara das suas esposas o que fazem por ela, o que compra para ela? E a mesma coisa acontece com os filhos. E o que é que os filhos vão fazer? Vão reproduzirem isso possivelmente nos seus lares. Ou quando não reproduzem, se tornam capacho dos seus cônjuges, gerando filhos problemáticos, lares destruídos, estão juntos, mas não estão em unicidades. Moram na mesma casa, mas não são amigos, porque afinal de contas estão morando com um carrasco. Claro que também existe as mulheres autoritárias, aquelas mulheres que não se submetem, mulheres que são extremamente feministas e não femininas, mulheres que acham que são as donas da cocada preta, que manda e desmanda e que nenhum homem vai mandar nela. Então você percebe que o conflito é cósmico, o conflito é emocional, o conflito é teológico, o conflito é pessoal, é de ideias, é de percepções. Eu louvo a Deus que a palavra de Deus veio para nos ajudar a compreender e colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. Então a liderança do marido para com a sua esposa visa a sua proteção. E a sua submissão facilita não só essa proteção, como tudo que fazem parte da sua vida. Captaram que a submissão trabalha em prol da autoridade e a autoridade trabalha em prol daquela pessoa que é submissa, e ambos constroem um lar cheio de graça, um lar cheio de vida, um lar onde a guerra pode até entrar, mas é vencida pela harmonia da família, pela harmonia do cônjuge, por aquilo que se discute, por aquilo que se luta. Se o problema é finanças, então vamos trabalhar para resolver o problema das finanças e não contra aquele que gasta muito, aquele que compra demais, compra o desnecessário, a bem da verdade, que isso também é um problema. Tem pessoas que são compradoras compulsivas. Tem pessoas que não conseguem um cartão, porque toda vez que ele consegue um cartão, ele estoura, ele fica endividado. O seu nome vai para o SPC Serasa, o seu crédito, ou seja, seu nome fica restrito. E quando se necessita de uma coisa e o nome precisa ser usado para tal, ele não consegue porque a sua compulsividade trouxe problemas, trouxe transtornos e ainda produz fruto para tal. Então é importante que a autoridade não venha quebrar o cartão, mas que a autoridade, que no caso o marido, venha conversar com a sua esposa e ambos discutirem, não um contra o outro, mas contra o problema, para resolver o problema. Porque quando o problema vem para os dois, vem para a família inteira. E às vezes deixamos de viver um estilo de vida melhor, um estilo de vida mais folgado, porque um não quer dar o braço a torcer. A mulher não quer ser submissa e o marido usa demasiadamente a sua autoridade e ela não se submete. Ele exige o cumprimento da sua autoridade ao choque. O choque é entre os dois e os problemas não são resolvidos. Por quê? Porque a fatura de cobrança chega pontualmente todo mês. O problema, seja ele qual for, seja vício, seja ele eclesiástico, seja o que for, se o problema não for resolvido, se a luta não for contra o problema, se a luta for entre as pessoas, o problema só vai crescer. O problema só vai trazer mais problema, mais complicação, mais problema e vai se transformando numa tremenda bola de neve. Também, querido, quero destacar aqui que a autoridade não existe para mandar, mas para direcionar, conduzir, guiar com o propósito de que o alvo seja alcançado. O que eu disse anteriormente.
o marido não manda. A mulher não é uma empregada. Tá, marido? Sua esposa não é sua empregadinha. Ela decidiu casar com você e nessa decisão de casar com você, ela decidiu ser submissa. Porque ela viu em você que a sua autoridade é uma autoridade benéfica, é uma autoridade construtiva, é uma autoridade que gera frutos de prosperidade, de paz, de alegria. Então a autoridade, ela não existe para mandar, a não ser que seja necessário. Mas, a priori, a autoridade existe para guiar, para direcionar, para conduzir ao alvo necessário. A submissão, então, trabalha para o alcance desse alvo. A submissão, a mulher, quando ela se submete, ela está visando aquilo que vai trazer harmonia, que vai trazer luz, que vai emanar produtos de grande felicidade. Então, percebe-se que às vezes, ou para não dizer na maioria das vezes, se entende, ou seja, na cabeça de los machos, na cabeça de los hombres, a palavra autoridade precisa achar a sua forma adequada, o seu conceito adequado para que a mulher se sujeite. Eu sei que tem mulher que é casca grossa. Existem mulheres que são, que são mais macho do que os próprios homens. Mas isso não a impedem de se submeterem ao comando de direção da autoridade. Percebe que autoridade e submissão devem estarem unidos, fundidos. Por isso que existe a conversa. Por isso que existe as reuniões familiares, para que ambos busquem o alcançar do alvo juntos, para que não haja sofrimento de uma única parte, mas que ambos sofram e desfrutem dos resultados juntos. Bom, continuando, e a submissão deve entender esse princípio e trabalhar conjuntamente com o marido, que é a figura de autoridade, para que tenham êxito juntos. Tem que ter êxito juntos. Tá? Infelizmente, nós vivemos aí uma dissonância muito grande. Eu não quero ser aplicativo demais, eu quero ser mais um expositor dos conceitos. Mas é incrível ver que tantas mulheres apanham dos seus esposos. E quando eu falo de apanhar, não falo só de agressão físicas, não. Falo de agressões verbais, de traições, desrespeito. Mulheres que são dignas de uma vida assim, de muito conforto. Às vezes ela até tem um conforto material, mas não tem um conforto dos braços dos seus esposos. E vice-versa, tá? Quando eu me referi aos esposos, também me refiro a algumas classes de mulheres que também agem de igual forma. E eu preciso muito que você ajude as famílias. Que você não falte aos cultos de doutrinamento, de estudo da palavra de Deus. Eu preciso que você se engaje nessa luta familiar a favor do reino. A Bíblia diz que, lá em Malaquias, que Elias haveria de vir para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não ferisse a terra com maldição. Deus nos conclama a vivermos uma vida não de conhecimento bíblico, mas de praticidade. De fazer com que as palavras de Deus escritas na Bíblia se materializem através do nosso compromisso em praticá-la, do vivenciá-la. Não é fácil, mas é possível, tá?
Eu aguardo você no próximo vídeo, que eu estarei dando continuidade, estarei dando sequência. E não esqueça, querido, de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, de fazer os seus comentários, se inscreva e acione aí o sininho para que, à medida que os vídeos forem sendo postados, você receba a notificação e que através de tudo isso também você estará me incentivando, através dos seus comentários, das suas perguntas que possam se tornar temas, a fazer mais vídeos que edifiquem famílias e glorifiquem o reino de Deus. Vamos para o próximo vídeo?